Olá, sejam bem-vindos aos Cenários. Eu sou a Kerly Chaves e hoje nós vamos trazer um bate-papo aqui para vocês sobre tendências de investimentos para o segundo semestre de 2023 e primeiro semestre de 2024. O nosso convidado desse programa é Rafael Meyer, sócio e gestor na Solutions Multifamily Office. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo mais uma vez aqui aos Cenários. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom estar vindo aqui para poder contribuir com o cenário, né? Perspectivas de cenário macroeconômico, perspectivas de investimentos, poder compartilhar aqui um pouco mais do meu dia a dia aí com vocês. Perfeito. Então, vamos começar, né? Nossa primeira pergunta aqui, para a gente começar, eu gostaria que você fornecesse para a gente uma visão geral dos investimentos mais promissores no cenário atual e falar um pouco também sobre quais setores ou tipos de investimento têm se destacado nos últimos anos. É importante entender, né? Sempre quando você vai montar um portfólio de investimentos, um dos primeiros pontos para você analisar é o perfil do investidor, né? Hoje, nos últimos anos, a gente tem visto aí que o perfil conservador, no qual tem uma posição maior em títulos atrelados à renda fixa, tem tido uma rentabilidade melhor do que aqueles títulos, do que aqueles portfólios balanceados e mais sofisticados que têm posições maiores em ativos de risco. Então, isso a gente tem visto aí nos últimos 3, 4, 5 anos, esses ativos, esses portfólios mais conservadores tendo uma rentabilidade melhor, basicamente porque a gente viu aí um cenário de tanto juros como inflação vindo forte, né? Que normalmente os títulos de renda fixa, os principais indexadores desses títulos são CDI e o IPCA. Então, esses títulos acabaram, historicamente aqui no Brasil, né, esses títulos tendem a ter uma rentabilidade maior do que os ativos de risco, né? O próprio CDI, o próprio IMAB, que são benchmarks usados como referência para esses títulos, acabam tendo uma rentabilidade histórica aí nos últimos 15 anos, até melhor do que o próprio Bovespa, do que o próprio índice de renda fixa, né? Então, a gente tem visto aí, de fato, os portfólios de perfis mais conservadores tendo uma rentabilidade melhor. Isso no geral, né? Obviamente que a gente pôde acompanhar nos últimos, desde 2020, né? Que a gente viu ali, trazendo no curto prazo, um cenário de bastante estresse no mercado, principalmente nos ativos de risco, né? Vimos a Bolsa no Brasil desvalorizando bem, a Bolsa no exterior desvalorizando bem, a curva de juros, né? Lá fora e aqui também tendo uma abertura importante, né? Justamente com as preocupações em relação à economia. Além disso, a gente teve também uma valorização do dólar frente às moedas de países emergentes, e isso fez com que a taxa de juros viesse aí ao patamar mais baixo aí dos últimos anos aqui no Brasil, e nos Estados Unidos também tivesse um corte ali mais abrupto, e além dos estímulos fiscais e monetários também vieram uma procura muito grande por parte dos investidores, né, que estavam com bastante liquidez diante desse cenário para tomar ativos de risco. E a gente viu ali uma recuperação dos ativos de risco no meado do meio do segundo semestre, né, do ano de 2020, até o meio de 2021, que quando a gente começou a ver os países começando a aumentar os juros devido à preocupação com a inflação, né? E a gente percebe que o cenário continua principalmente assim nos países desenvolvidos, né? A zona do euro está enfrentando problemas com inflação, o próprio Estados Unidos está enfrentando problemas com inflação. Temos visto aí o Japão voltando a falar depois de muitos anos aí de um possível aumento da taxa de juros por lá, devido à preocupação com a inflação. O Brasil sofreu com isso, só que diferente dos outros países, o Brasil já está numa parte, né, do ciclo de política monetária mais avançada. Então, aqui no Brasil,
os investidores já surfaram boa parte desse fechamento da curva de juros que aconteceu esse ano, né, devido aí a algumas melhoras que surpreenderam o mercado, principalmente quando a gente fala da questão fiscal, que teve foi uma surpresa interessante. Tivemos também aí algumas reformas bem avançadas que acabaram trazendo um benefício aí, uma descompressão do risco aqui no Brasil. E, de certa forma, a nossa bolsa acabou tendo aí nos últimos meses, até uma descorrelação frente ao S&P, né? Porque quando a gente olha o S&P, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, a gente vê aí desde o começo do ano um crescimento muito forte, sendo puxado principalmente pelas empresas de tecnologia. Só que ao mesmo tempo que a bolsa de lá está subindo, a gente tem visto também um crescimento do emprego, um crescimento da inflação, e tudo isso tem contribuído para os títulos públicos, né, longos dos Estados Unidos e também os curtos teriam uma valorização significativa, né, porque a expectativa lá no começo do ano era que o Fed ia acabar tendo que enfrentar uma economia em crise, né, uma recessão nos Estados Unidos. Só que, de fato, isso não aconteceu. O que aconteceu ali no primeiro semestre foi um evento pontual, no qual alguns bancos regionais acabaram decretando falência. Isso acabou puxando para um grande banco suíço que teve que agir. O Banco Central Suíço teve que intervir. Isso trouxe ali um medo de recessão lá nos Estados Unidos, que fez com que os juros caíssem por lá, os juros futuros, mas logo esses juros voltaram a subir justamente por conta de uma inflação mais alta, uma geração de emprego mais alta, né? Então, os Estados Unidos está enfrentando um cenário bastante desafiador. O Fed está tendo bastante dificuldade para poder encontrar ali o momento ideal para reduzir, para, de certa forma, controlar a inflação, a geração de emprego. E a gente está vivendo um cenário bastante é um cenário crítico, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, porque a expectativa é que os Estados Unidos consiga fazer ou não, a pergunta que fica, ou não, soft landing, né? A gente está vendo aí os Treasuries, que são os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, negociando a patamares mais altos nos últimos 11 anos. Isso aí é bastante favorável para os ativos de renda fixa por lá, né? A gente viu aí o S&P, Nasdaq valorizando bem, principalmente por conta das empresas de tecnologia, de bens discricionários ali, uma Amazon. A gente viu também uma Tesla tendo uma forte valorização, próprio Meta, né, que é dona do Facebook, Instagram, tendo uma valorização aí esse ano, recuperando boa parte do prejuízo que tiveram ano passado. Agora as empresas de inteligência artificial, mas o cenário é bastante de cautela, né, para você ficar posicionado em ativos de risco nos Estados Unidos, ainda mais nesse cenário de juros que a gente visualiza por lá, né? Aqui no Brasil, após esse breve resumo, né, do que tem acontecido lá na economia dos Estados Unidos, que, querendo ou não, ela é a principal economia a ser seguida, né, por boa parte do planeta. Os juros aumentou lá, aqui a gente sofre. Se os juros cai lá, a gente tem uma recuperada, porque a nossa moeda, né, nossos juros aqui no Brasil, nós somos considerados um país emergente. Então, a gente tem, de certa forma, uma descorrelação, né? Nossa bolsa é inversamente proporcional ao aumento de juros lá nos Estados Unidos, basicamente porque nosso país é um país emergente, Estados Unidos é um país desenvolvido. A partir do momento que os investidores começam a perceber que você ficar investido em dívida dos Estados Unidos, num patamar de 4,50, 4,60, a maior economia do mundo, está pagando uma taxa tão atrativa, eles decidem tirar os seus recursos de países que têm um risco maior, volatilidade maior, para ter um tranquilo, né, que a gente chama de safe haven. Os investidores acabam partindo para investimentos em países mais seguros. Mas um ponto interessante é que no Brasil, falando de cenário de juros, a gente teve ali no começo do ano uma notícia que acabou impactando o mercado de renda fixa, que foi justamente o cenário de Americanas, né? Depois veio o Light, que
que acabou gerando um estresse ali no mercado de crédito corporativo. Esse cenário trouxe uma oportunidade muito grande para ficar posicionado em títulos isentos, né? Que são CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, porque além de um cenário de juros mais altos ali no começo do ano, apesar de já estar vindo ali com uma redução do risco ali no meio do semestre passado, o spread de crédito, que é justamente a diferença do risco de crédito das empresas comparando com o risco que você está posicionado num título público, ele aumentou significativamente. Isso acabou gerando muita oportunidade para ficar posicionado em títulos que a gente chama de alta qualidade, né? Que são empresas como Taesa, Eletrobras, JBS, essas grandes empresas que acabaram, boa parte dos investidores começaram a investir nelas, porque nesse cenário que houve de crise, né, de crédito privado, muitos fundos tiveram que devolver recursos para os seus clientes por conta do medo dos investidores desse cenário. Isso fez com que os fundos tivessem que vender esses títulos muito bons por preços ruins, né, com deságio. E isso acabou gerando uma oportunidade para aqueles investidores que tinham um saldo, né, para comprar esses títulos. Então, a gente acabou vendo também uma busca muito grande por parte dos investidores em títulos, né, de renda fixa isentos de imposto de renda, LIG, LCI, LCA, nesse cenário de juros mais altos e com esse spread de crédito, né? Então, isso aí são só alguns fatores que comprovam, né, que o porquê nos últimos anos um portfólio mais conservador aqui no Brasil acabou se destacando frente aos portfólios balanceados e sofisticados. Nos últimos anos, os mercados emergentes têm mostrado um potencial de crescimento significativo em comparação com os mercados desenvolvidos, que a gente acabou de falar, né? Estados Unidos, países como China, Índia e Brasil estão se destacando em termos de crescimento econômico e oportunidades de investimento. Além disso, temos também o alerta de crise econômica lá nos Estados Unidos, né, que você acabou de falar também, e também na União Europeia. E, dadas as incertezas econômicas globais, né, não só dos Estados Unidos, da União Europeia, né, mas do mundo inteiro, né, qual a importância da diversificação do portfólio e quais são as regiões econômicas emergentes que os investidores deveriam considerar para a diversificação? Excelente pergunta, né? Quando a gente fala ali de construção de um portfólio, é sempre muito importante pensar, assim, eu costumo falar isso para os meus clientes, né? O portfólio, o grande diferencial que vai trazer o grande retorno no seu portfólio no longo prazo vai ser basicamente a distribuição em classes de ativo dentro do seu portfólio. Existem vários estudos, inclusive um estudo de Yale, que comenta que 95% da riqueza gerada por um portfólio no longo prazo está atrelado à diversificação em classe de ativos, não em trade estático, né? 5% só está atrelado ali a movimentações mais táticas. Mas quando você fala aí diante de um cenário, como a gente está vendo aí, de uma possível recessão nos Estados Unidos, um cenário mais desafiador para os ativos de risco na Europa, a China agora também, né? Apesar dos anos que ali desde a década de 2000 que a gente viu a China tendo crescimentos ali na casa de 2 dígitos, a China nos últimos 2 anos tem sofrido bastante, principalmente ali depois do Covid, né, por conta das inúmeras medidas que eles tomaram de controlar, né, a circulação de pessoas, Covid zero, lockdown, enfim, isso tudo acabou gerando um cenário menos propício para o crescimento econômico da China. Então, esse ano a gente já viu ali uma revisão para baixo, né, do PIB da China, e a expectativa é que nos próximos 12 meses a economia ainda tenha uma deterioração por lá. A gente tem visto aí vários casos de incorporadoras, empresas de construção civil chinesas sofrendo, né, devido aí às questões de inadimplência, quebra de covenants, de garantias. Hoje mesmo, né, saiu uma notícia aí da Evergrande, que já vem sido falada desde
2021, a gente tem sido bastante falado, que é uma incorporadora chinesa, ela acabou não participando de uma reunião com credores, né? Tem outra empresa também chinesa que tem sofrido bastante, que é a Country Garden, justamente por conta do risco financeiro, né, da inadimplência. Só para você ter uma ideia, a China, a poupança dos chineses são os imóveis. E houve uma queda significativa na procura de compra de imóveis na China. E isso está diretamente atrelado ao PIB da China, né? E essas empresas têm sofrido bastante porque a entrada desses imóveis que são pagos pela população chinesa é uma excelente forma de financiamento das companhias. Como houve uma redução, de certa forma, essas companhias começaram a ter problemas financeiros. E o governo chinês ele não tem tido tanto sucesso nos estímulos que eles têm trazido, de certa forma, né? Então, assim, a gente viu também o minério de ferro caindo, de certa forma, os países emergentes, né? A China é um país emergente que a gente não está olhando, que a gente prefere estar de fora. Quando a gente olha países emergentes, a gente prefere muito mais estar posicionado no Brasil, principalmente Brasil, né? Apesar da gente ter tido aí uma mudança de governo e entender que o governo atual ele tem uma política mais expansionista, ele tem surpreendido boa parte do mercado por conta das medidas, das reformas, né, que ele tem proposto, das melhorias, enfim, e isso tem feito com que o risco, né, a parte longa da curva de juros, que precifica o risco na economia, teve um fechamento e a gente viu aí a bolsa subindo, renda fixa se valorizando. A gente teve até um momento aí que o real teve uma valorização frente ao dólar, mas o dólar voltou a se valorizar frente ao real, justamente por conta da diferença entre taxas dos Estados Unidos e aqui do Brasil. A partir do momento, lembra que eu falei que o Brasil está num ciclo de queda da taxa de juros, os Estados Unidos ainda tá quase no final desse ciclo de aumento de juros, mas ainda está especulando mais um aumento de 25 bips. E esse diferencial de juros acaba fazendo com que os investidores saquem dinheiro da renda fixa aqui no Brasil para aplicar na renda fixa lá no exterior, né? Então, assim, o Brasil está muito bem posicionado. O único ponto assim de atenção é basicamente a questão fiscal, né? O governo tem uma meta aí fiscal de próximo ano ter um déficit zerado, né? Se de fato isso acontecer, se todas as, vamos dizer assim, as metas estruturadas pelo governo de fato forem seguidas no próximo ano, a gente pode ver um próximo ano aí muito positivo para a nossa economia brasileira, né? A revisão de PIB para cima, a gente está vendo a revisão de PIB para cima esse ano, a gente está vendo ali alguns dados, né, econômicos também, além do próprio PIB, também geração de emprego, uma inflação controlada, tudo isso tem sido bastante positivo e feito com que os investidores, principalmente os investidores locais, tenham voltado a olhar para os ativos de risco aqui no Brasil com mais carinho. Entendo. Vamos para a nossa terceira pergunta. A temática ESG e investimentos com foco em questões ambientais, sociais e de governança tem ganhado atenção nos últimos anos. Além disso, setores como energias renováveis, saúde e inteligência artificial têm sido identificados como promissores para investimentos a longo prazo. Então, eu gostaria que você falasse para a gente como esses investimentos têm se saído em termos de desempenho e qual é a perspectiva para esses investimentos nos próximos anos. Falando aqui, como eu já comentei, né, da inteligência artificial, com o surgimento aí de plataformas aí de chatbots, né, como o próprio ChatGPT, enfim, outras ferramentas, a gente acabou vendo ali empresas desenvolvedoras de chips, né, de computador, processadores, como a própria Nvidia, que chegou ao patamar de US$ 1 trilhão esse ano, e a própria Nasdaq, né, que é basicamente um índice das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tendo uma valorização é, de mais de 28%, exatamente mostrando essa tendência, né, esse aumento, é,
procura por parte dos investidores dessas empresas mais disruptivas, né? Principalmente atreladas a tecnologias baseadas em processadores e chips por conta do avanço da inteligência artificial. Eu acredito que essa é uma tecnologia que, de fato, ela deve continuar aí trazendo bastante, no longo prazo, né? Pensando no longo prazo, bastante diferencial no portfólio dos clientes, né? Obviamente, por ser um investimento um pouco mais especulativo, né? Querendo ou não, a gente começa a ver ali uma maturidade desses investimentos mais no longo prazo. É importante o cliente ter isso em mente, né? Que é uma tese que no longo prazo, como muita gente, por exemplo, comprou a Amazon em 2000, a Amazon desvalorizou muito, Microsoft também desvalorizou muito, mas quem ficou posicionado no longo prazo acabou tendo uma rentabilidade muito alta nesses ativos. Então, pensando em asset allocation, ter um percentual do patrimônio nessas classes de ativos faz muito sentido, mas sem esquecer de ter ali as posições de qualidade. Falando aí de ESG, né, uma tendência que eu vejo é basicamente as estratégias de crédito de carbono. Em 2015 foi assinado um Acordo de Paris, no qual as principais economias globais elas se juntaram para criar um protocolo de reduzir a emissão, né, de dióxido de carbono na atmosfera, justamente para evitar que o aumento da temperatura aconteça de forma acelerada, né? A gente tem visto aí recentemente, semana passada, a quinta maior temperatura já registrada em São Paulo, né, 36 graus. Enfim, tudo isso está diretamente atrelado nos planos das economias, Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, de reduzir essa emissão de carbono para evitar que tenha um aumento da temperatura. E os créditos de carbono, eles hoje ainda são pouco demandados, né, por parte desses países, das empresas, e com o tempo, a tendência é que haja uma demanda maior e praticamente aumente o número de empresas procurando esse tipo de crédito. E isso pode trazer uma valorização muito importante para esse ativo, né? Que a gente acredita que até 2030 aí, boa parte dos países do mundo devem estar aí com 50% da capacidade aí de crédito de carbono. Então, é uma classe de ativo também que a gente tem olhado, né, e gosta dentro dessa classe de ESG. Perfeito. E falando agora sobre tecnologia, né? Os investimentos em ações de tecnologia têm apresentado também, né, um crescimento notável nos últimos anos, né, com empresas como Apple, Amazon, Microsoft, a própria Meta que você citou, acho que se eu não me engano, na primeira ou foi na segunda pergunta, né, liderando aí o caminho dessas empresas, né, de tecnologia. E além disso, o mercado de criptomoedas também tem atraído a atenção de investidores como o Bitcoin, o Ethereum, atingindo novos recordes de preço. Então, como que você avalia o potencial desses investimentos a longo prazo, né? Desses dois tipos de investimento, né? A questão das criptomoedas e dos investimentos em empresas de tecnologia, né? E quais os riscos e oportunidades os investidores devem considerar ao entrar nesses mercados? Falando aqui de empresa de tecnologia, né? Voltando. Olhando no longo prazo, essas empresas de tecnologia que são mais disruptivas são as que têm os maiores potenciais de crescimento, né? Obviamente que a Amazon, Netflix, Meta, Apple, acabaram tornando-se large caps, né? Empresas com mais de 1 trilhão de valor de mercado, enfim, boa parte delas, e isso, de certa forma, traz um pouco mais de estabilidade. Mas pensando nas empresas menores, normalmente são essas empresas que têm um maior potencial de crescimento, né? Quando a gente fala de ganho de capital. Mas vale destacar que é pensando no longo prazo. No curto prazo, a gente ainda deve ver um cenário de mais volatilidade para essa classe de ativo, principalmente por conta da taxa de juros que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, né? O Fed semana passada foi bem duro, né? Falando que provavelmente deve manter uma taxa de juros mais alta por um período maior. E quando, só para você ter uma ideia, quando um investidor, um gestor vai fazer um valuation para saber se aquela empresa
está sendo negociado a múltiplos atrativos, a um valor descontado, ela utiliza a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos como referência. E a relação do preço da ação com a taxa de juros de 10 anos é inversamente proporcional. Quanto maior a taxa de juros de 10 anos, menor o preço da ação no valor presente. Quanto menor a taxa de juros, maior o preço da ação no valor presente. Então, enquanto a gente estiver vendo, principalmente nessas empresas atreladas a serviço, tecnologia, bens discricionários, né, consumo discricionário, a gente pode acabar vendo aí uma certa lateralização, até uma desvalorização das empresas no curto prazo. Não, eu acredito que não seja o momento para comprar essas companhias. Esperaria aí, a partir do segundo semestre do próximo ano, quando a taxa de juros nos Estados Unidos deve começar a lhe dar uma acalmada, começar a recuar, começar a montar posição em empresas de tecnologia. E quando a gente fala de Bitcoin, querendo ou não, puro Bitcoin, os outros criptoativos terem uma correlação alta com o Nasdaq, eu acredito que isso vai haver, o movimento vai ser semelhante. Quando a taxa de juros começar a ter ali uma queda e os investidores voltarem a ter liquidez, aí que eles vão voltar a investir em criptoativos. Um ponto também interessante em relação a criptoativo, que ele está bastante lateralizado, né? Teve uma recuperação aí recente, basicamente a questão também da regulamentação, né? Que tem sido bastante discutida pela SEC, que é a CVM norte-americana. Enquanto ainda tiver algum imbróglio, os investidores, principalmente os investidores institucionais que movimentam o mercado, que entram com uma boleta de bi, eles vão ficar um pouco mais de fora, né? Mais conservadores, principalmente no cenário de juros atual. Então, eu acredito que pensando no longo prazo, faz sentido ter exposição, principalmente em empresas de tecnologia, obviamente entendendo o valuation dessas companhias, entendendo o fundamento dessas empresas, e os criptoativos, obviamente, tudo isso que eu falo, né, isso vai depender muito do perfil do investidor, né, porque normalmente as empresas de tecnologia, elas têm uma volatilidade maior, os criptoativos também têm uma volatilidade maior. Então, o investidor, de certa forma, ele quer saber se ele tem um perfil para investir em cripto ou empresa de tecnologia, é saber se ele está conseguindo dormir direito à noite, tendo esses ativos na carteira. Se ele estiver conseguindo dormir direito à noite, beleza, é o seu perfil. Se não tiver, desmonta, não é o seu perfil, tá? Então, normalmente, essas empresas que têm um maior potencial, esses ativos, isso é mais indicado para investidores mais agressivos. Certo, agora vamos para a nossa última pergunta. Olhando para os próximos 5, 10 anos, quais são os investimentos que você acredita que poderiam oferecer retornos consistentes, né? Como que os investidores devem abordar a construção de um portfólio visando sucesso a longo prazo e quais são os principais fatores macroeconômicos que os investidores devem considerar ao tomar decisões de investimento para os próximos anos? Certo, vamos lá. Começando aqui da primeira pergunta, né? Os próximos 5, 10 anos. Começando lá fora, né? Nos Estados Unidos. A gente, de certa forma, está vivendo um momento totalmente diferente do que a gente viveu aí nos últimos 10, 20, 30 anos. Fazia muito tempo que a gente não via a taxa de juros dos Estados Unidos nesses patamares. E ela deve permanecer nesses patamares por um período maior. Então, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, eu vislumbro aí nos próximos 5, 10 anos os portfólios de investimento tendo uma posição maior em títulos de renda fixa, 60% dos portfólios atrelados em renda fixa e 40% ali atrelados em investimentos de renda variável, sendo ETFs de empresas de qualidade, ETFs de empresas de bons pagadores de dividendos, fundos de investimentos alternativos, enfim, eu acredito porque antigamente, dos últimos 30 anos, a gente viu ali um universo, né? Uma estratégia 60% atrelada em renda variável, 40% em bonds, né? Tendo uma rentabilidade interessante. Só que por conta dos estímulos que foram gerados ali pelo Fed durante a crise do Covid em 2020, a inflação ela está tendo um inércia maior.
Então, a gente deve viver um período de juros mais alto nos Estados Unidos. Eu acredito que nos próximos 5, 10 anos a gente deve ver uma exposição maior nos portfólios de renda fixa do que de renda variável. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente deve continuar vendo também os portfólios que vão trazer as melhores rentabilidades, vão ser aqueles portfólios que vão ter posições ali atreladas a títulos pós-fixados, CDI+, principalmente vencimentos ali de 2 anos, e na parte longa IPCA+, para se beneficiar aí com possíveis fechamentos, redução de risco, fechamento da curva de juros longa. Historicamente, esses dois ativos, né, tanto atrelado ao CDI quanto atrelado ao IMAB 5+, eles têm tido aí uma rentabilidade, de certa forma, consistente, né, e eles devem continuar entregando essa rentabilidade aí nos próximos anos. Sem deixar de fora também as empresas de qualidade aqui no Brasil, né, aquelas empresas que são boas pagadoras de dividendos, que geram caixa, que tem ali um crescimento, um retorno histórico consolidado, né? É, não são tão cíclicas, né? Que a gente deve ainda, por ser um país emergente, a gente ainda vai enfrentar alguns ciclos de taxa de juros, né? Tanto de queda da taxa de juros como de alta. E as empresas que não são cíclicas, elas acabam tendo uma rentabilidade mais consistente. Mas também, obviamente, dependendo do perfil, olhar ali para teses alternativas, principalmente olhando para ativos que não têm correlação com bolsa, com taxa de juros, estão mais atrelados a uma questão mais micro mesmo, né? Que é justamente o caso aí do próprio crédito de carbono, que é uma tendência, essas empresas de tecnologia aí atreladas à inteligência artificial, que também são uma tendência, e aí, obviamente, de acordo com o perfil do investidor, alocar um percentual conforme o asset allocation, né? E aí, respondendo a segunda pergunta, né, como os investidores devem abordar a construção de um portfólio visando sucesso a longo prazo? É simples, né? Assim, não tem segredo. É você seguir uma estratégia e ter a disciplina de respeitar aquela estratégia. O mais difícil é você ter essa disciplina, né? Como eu falei anteriormente. No longo prazo, 95% da construção de riqueza de um cliente dentro de um portfólio de investimento, ela está atrelada justamente à diversificação em classe de ativo e seguir naquela estratégia, né? Então, esse é vamos dizer assim, é o segredo para você ter um portfólio rentável, né? Eu trago experiência prática. Boa parte dos meus clientes, os clientes que têm as melhores rentabilidades, eles têm uma estratégia, um asset allocation bem definido e eles não mudam, independente do fator macro, porque eles acreditam na tese. E para eles acreditarem, eles têm um entendimento maior, eles entendem no detalhe o porquê de cada percentual, o porquê de cada ativo fazer parte daquele classe específica. Então, isso traz um conforto para eles. Obviamente que eles sempre estão revisitando, né? Não é uma gestão 100% passiva. É uma estratégia que eles vão revisitando, fazendo alguns ajustes finos, né, no portfólio, de acordo com as mudanças macroeconômicas. Obviamente, um cliente que tem um perfil mais sofisticado, no cenário de aumento da taxa de juros, ele passa a deter um pouco mais em caixa, justamente para se beneficiar de cenários de desvalorização da bolsa para melhorar o preço médio das ações que ele gosta. E, por outro lado, o investidor que tem um perfil mais conservador, quando a taxa de juros cai ali para 2, como aconteceu ali na pandemia, ele passa a ter uma exposição um pouco maior em ativos de risco, até para ele buscar ali o mandato de rentabilidade que ele tem, né? Se ele ficar 100% exposto ali em renda fixa, ele acaba não conseguindo alcançar o mandato dele, né? De, sei lá, 11, 12% ao ano. Um cenário de juros mais baixo é mais complexo. E aí, em relação aos principais fatores macroeconômicos que o investidor deve considerar na tomada de decisão, os próximos anos, sem dúvida, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele deve olhar a taxa de juros, a inflação por lá, a geração de emprego. Aqui no Brasil,
o PIB, os Estados Unidos também olha o PIB, a Selic, a inflação, a geração de emprego aqui no Brasil também, a situação fiscal também é um dos principais fatores para se analisar na estruturação de um portfólio. Então, acredito que sejam esses aí os principais fatores macro aí que o investidor deve olhar na confecção aí do seu portfólio. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais do Rafael Meyer. Rafael, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando do quadro. Acredito que é um quadro muito valioso aí para quem tem a oportunidade de assistir, porque traz profissionais, né? Independente do tema, traz profissionais que estão ali no dia a dia, vendo o que tem de oportunidade, inovação, ameaças também, né? E acaba gerando aí, de certa forma, uma vantagem para quem participa do programa. Muito obrigado. Espero poder participar dos próximos também. Com certeza, não se preocupe. E chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Rafael Meyer, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.